Final de tarde numa rodovia longa, quase hipnótica, em Michigan. Chove fraco. O céu está pesado, cinza. Os carros passam em alta velocidade pela Ilho 96, perto da pequena cidade de Fowlerville. No meio disso, um motorista vê algo estranho no acostamento. Um carro prateado parado, motor ligado, limpadores de para-brisa em movimento, faróis acesos. A porta está destrancada. Lá dentro, a bolsa da dona do carro, os sapatos dela e até uma garrafa de cerveja parcialmente bebida. Mas não tem ninguém dirigindo. Não tem ninguém na frente do carro. Não tem ninguém na beira da estrada. Só a chuva, o barulho dos pneus e um carro que parece ter sido abandonado no meio de uma viagem normal. Horas depois, a polícia descobre quem deveria estar ali. Paige Marie Henkoski, 30 anos, professora substituta, noiva, vida inteira pela frente. Ela saiu naquela manhã para levar a mãe ao aeroporto, visitar uma amiga, assistir ao jogo de softball do noivo. Ela nunca mais chegou em casa. E mais de 35 anos depois, ninguém sabe onde ela está. O carro foi encontrado. As impressões digitais foram colhidas. Uma lista de suspeitos foi montada. Equipes cavaram, vasculharam lagoas, abriram arquivos, compararam casos. Mas o que aconteceu com a Paige continua sendo um dos maiores desaparecimentos sem corpo da história de Michigan. Antes da gente abrir esse arquivo, me conta uma coisa. Você se interessa por casos reais em que o corpo nunca foi encontrado, em que tudo o que resta são objetos, pegadas, relatos, mas nenhuma resposta? Então já deixa o like agora no começo e se inscreve no canal, porque aqui a gente investiga justamente esses arquivos perdidos, desaparecimentos misteriosos, sem corpo, sem confissão, que ainda podem ser resolvidos anos ou décadas depois. Antes de falar do carro no acostamento, a gente precisa lembrar: isso não é só um caso, é a vida de uma pessoa. Paige Marie Henkoski nasceu em 1960, em Lansing, Michigan. Trabalhava como professora substituta, vivia em Okemos, tinha amigos, família presente, era noiva e tinha planos bem concretos para o futuro. Nada na vida dela gritava: vou desaparecer. Ela não era usuária de drogas pesadas, não levava uma vida dupla, não tinha um histórico de sumir e reaparecer. A gente volta agora para quinta-feira, 24 de maio de 1990. É começo de feriado prolongado no Zitsimomwasnelho. Clima de primavera, mas ainda com tempo instável em Michigan. Por volta das 11h30 da manhã, Paige sai dirigindo o Oldsmobile Cutlass, prateado de 2 portas da mãe. Ela leva a mãe, Ardis, até o Detroit Metropolitan Airport. Entrega a mãe, se despede, e a partir daí, teoricamente, seria um dia simples. Aeroporto, visita a uma amiga, depois estrada de volta para casa, parar para assistir ao jogo de softball do noivo. Depois do aeroporto, Paige vai até Canton Township, uma cidade na região metropolitana de Detroit. Ela passa um tempo com uma amiga e os filhos dela num parque local, o Griffin Park, fazendo algo que parece completamente banal. Um pequeno piquenique, conversa, crianças brincando. Entre 14h30 e 14h45, ela é vista numa loja de conveniência, um party store, perto da I-275, ainda em Canton. Ali, ela compra uma cerveja e, em algumas versões, também uma revista. O atendente lembra dela por causa da roupa. Calça larga de seda com estampa floral multicolorida, camisa clara, colar de contas longo, bem marcado. Essa mesma cerveja vai ser encontrada depois, dentro do carro que ficou no acostamento. Depois da visita à amiga, a ideia de Paige era simples: pegar a I-96 no sentido oeste, voltando para a região de Lansing/DeWitt, onde encontraria o noivo num jogo de softball.
ela nunca chega lá. Em algum ponto entre Kenton e a saída para Fowlerville, aquela estrada comum vira o cenário de um dos desaparecimentos mais enigmáticos do estado. Por volta das 15 horas, 15h30, começam os relatos de motoristas na I-90 e 6. Testemunhas contam que viram o Oldsmobile prateado parado no acostamento, uma minivan vinho ou bordô atrás ou ao lado, e Paige em pé, na lateral da rodovia, conversando com 2 homens negros perto da minivan. Alguns detalhes se repetem em várias entrevistas. Ela parecia nervosa ou chateada. Em pelo menos um relato, um dos homens coloca a mão no ombro dela, num gesto que pode ser conforto ou controle, dependendo de como você lê essa cena. Outras pessoas relatam ter visto a mesma mulher loira dirigindo na Primui 96 pouco antes, possivelmente tê-la visto em uma parada de descanso. Mas a imagem mais forte é essa: uma mulher jovem, sozinha, ao lado de um carro parado, falando com homens que ninguém consegue identificar até hoje, na beira de uma rodovia movimentada, em plena luz do dia. Depois desse momento, ninguém consegue dizer com certeza o que aconteceu com ela. Agora a gente avança algumas horas. Já é começo da noite, ainda em 24 de maio. Por volta das 19h48, o carro de Paige é finalmente registrado por um policial na I-96, sentido oeste, pouco antes da saída de Fowlerville. A cena que o agente encontra é surreal. O carro está ligado, motor funcionando. Os limpadores de para-brisa estão acionados. Havia chovido. O tanque tinha combustível, sem sinais de pane. A porta está destrancada. E dentro do veículo, a bolsa de Paige, os sapatos dela e a garrafa de cerveja que ela tinha comprado horas antes, parcialmente consumida. Não tem carteira jogada no chão, não tem vidro quebrado, não tem sangue visível, não tem arranhão no carro, não tem marca óbvia de luta. É aqui que entra o erro que os próprios investigadores, décadas depois, admitem como crucial. Naquele momento, o carro não é tratado como cena de crime. É tratado como veículo abandonado. O policial marca o carro como abandonado e ele é rebocado. Só horas depois alguém faz a conexão. Espera, a dona desse carro não voltou para casa. Ela foi dada como desaparecida. Então isso aqui não é só carro largado na estrada. Isso é um ponto zero de um desaparecimento. Só que aí, parte da pureza daquela cena já se perdeu. Quando a família percebe que Paige não voltou para casa, nem apareceu no jogo do noivo, começa o desespero. Eles ligam, procuram, tentam contato. A ausência dela é imediatamente estranha. Não é o tipo de pessoa que some sem avisar. A ficha cai. A polícia finalmente conecta o carro rebocado à pessoa desaparecida. O Oldsmobile é examinado com mais cuidado. São colhidas impressões digitais e marcas de palma. Nada bate, até hoje, com criminosos nos bancos de dados. Os investigadores começam o circuito clássico. Entrevistam o noivo, falam com a família, conversam com a amiga que viu Paige naquele dia no parque. Tentam reconstruir uma linha do tempo precisa. O noivo chega a ser considerado por um momento como pessoa de interesse, como quase sempre acontece. Mas ele é descartado como suspeito relativamente rápido. Não há sinais de que Paige estivesse planejando fugir, nem de que estivesse em depressão severa, nem de dívidas enormes, nem de envolvimento com drogas pesadas. O que sobra é uma mulher comum, com um dia comum, que foi vista numa situação nada comum na beira da estrada e desapareceu. A polícia começa a apelar para os relatos dos motoristas. Quem viu a minivan vinho? Quantas pessoas havia nela? Alguém anotou placa? As respostas são sempre frustrantes. Era uma minivan bordô. Acho que tinham 2 homens, talvez 3.
Eles eram negros. Ela parecia estar chorando, ou pelo menos bem tensa. Ninguém anotou placa. Ninguém parou. Ninguém tirou foto. Era 1990. Não existia smartphone. A polícia até monta retratos falados, mas eles nunca levam a uma identificação sólida. E lembra, sem corpo, sem cena de crime bem preservada, sem marca de tiro, esfaqueamento, nada. A investigação começa desde cedo, numa espécie de neblina. Os primeiros meses são intensos. Equipes fazem buscas aéreas e terrestres ao longo da I-96 e terrenos próximos. Família, amigos, voluntários, todo mundo se envolve. Logo surgem relatos de avistamentos de Paige em outras cidades, supostas ligações dizendo que ela foi vista em motéis, cassinos, lojas, pistas que vêm de pessoas bem intencionadas e de aproveitadores. Nenhuma dessas pistas se confirma. Outdoors, reportagens e o peso dos anos. Em junho de 1990, menos de 2 meses depois do desaparecimento, já começam a aparecer outdoors, com a foto de Paige em estradas de Michigan, pedindo informações. Esses outdoors vão voltar anos depois, em campanhas renovadas. Ao longo dos anos 90, o caso aparece em jornais, em telejornais locais, em segmentos especiais sobre desaparecidos. Mas, sem uma grande virada, ele vai lentamente entrando no grupo mais triste que existe na investigação criminal. Cold Case. Arquivo frio. Um daqueles arquivos em que a capa amarela, o papel envelhece, e a única anotação nova, de tempos em tempos, é um sem novidades relevantes. A polícia passa a tratar oficialmente o caso de Paige como homicídio, mesmo sem corpo encontrado, porque as circunstâncias apontam para isso. Mas homicídio sem corpo, sem arma, sem suspeito identificado, é a receita perfeita para décadas de frustração. Se para a polícia o caso é um dos mais antigos do estado, para a família Renkoski, ele é simplesmente um buraco que nunca se fecha. A mãe de Paige, Ardis, passa o resto da vida tentando manter o nome da filha vivo. Ela participa de entrevistas, faz pressão por novas buscas, conversa com repórteres, repassa cada pista que chega. Ela morre em 2017, sem saber o que aconteceu com a filha. Depois, essa missão passa com mais força para a irmã, Michelle Renkoski Hollis. Michelle vira, meio investigadora, meio porta-voz da família, meio ativista por pessoas desaparecidas. Em entrevistas recentes, ela resume o sentimento de quem vive há 35 anos com essa ausência. Eu já vivi mais tempo sem a minha irmã do que vivi com ela. Ela coleta dicas que chegam por redes sociais, lê e-mails enormes de gente que acha que tem alguma pista, agradece, filtra e repassa tudo ao Cold Case Team do condado. Nesse meio tempo, a família organiza vigílias, faz memoriais e até um serviço conjunto de luto quando Ardis morre, como se dissesse: não sabemos onde o corpo está, mas recusamos a ideia de que a memória dela desapareça. Nos anos 2000, o condado de Livingston monta uma equipe de casos frios, dedicada, entre outros, ao desaparecimento de Paige. Essa equipe começa a revisitar tudo: depoimentos antigos, fotos da cena, relatórios de patrulheiros, pistas que foram arquivadas como sem saída. E também passa a investir em buscas físicas mais específicas, usando tecnologia que não existia em 1990. Em maio de 2011, uma pista antiga volta à tona. Uma mulher conta que na época do desaparecimento de Paige, ela e uma amiga viram um par de botas cobertas de cimento num lago em Handy Township, não muito longe dali. A ideia é macabra. Será que alguém tentou afundar um corpo usando botas pesadas, cheias de concreto? A Cold Case Team decide levar isso a sério. Eles usam radar de penetração no solo e equipes de mergulho para vasculhar o lago
e áreas próximas. Fragmentos de ossos chegam a ser recolhidos, mas depois se confirma. Eram ossos de animais, não humanos. Nada de Paige ali. Ainda em 2011, outra pista bizarra reaparece nos arquivos. Um mapa desenhado à mão, enviado anonimamente em 1999, indicando que os restos de Paige teriam sido enterrados numa propriedade rural em Conway Township. Cadáver dogs são levados até o local e chegam a alertar numa área específica. Isso é suficiente para mobilizar peso pesado. FBI, polícia estadual e local, especialistas da universidade, maquinário para escavação controlada. Durante dias, escavações são feitas ao longo de uma estrada de terra. Tudo é peneirado, vistoriado, analisado. Mais uma vez, nada de restos humanos compatíveis com Paige, nenhuma prova conclusiva. Outro quase que termina em frustração. Apesar disso, a polícia mantém a classificação: homicídio, corpo não encontrado, mas probabilidade de morte violenta considerada altíssima. Uma das perguntas que mais incomodam investigadores e família, até hoje, é: por que Paige teria parado naquele ponto da rodovia se o carro não tinha nada de errado? O veículo estava em boas condições, tinha combustível, não tinha pneu furado, não tinha sinal de pane mecânica. Ela não encostou na primeira saída, nem foi vista tentando trocar pneu, nem pedindo ajuda na pista. Uma das teorias internas da equipe de Cold Case, mencionada em reportagens, é a hipótese de alguém ter se identificado como autoridade. Um policial de verdade. Ou alguém com um distintivo falso e carro que lembrasse viatura. Isso ressoa com um detalhe da vida de Paige. O pai dela tinha ligação com a aplicação da lei, segurança, law enforcement. Ela teria crescido respeitando e confiando em símbolos como uma badge. Se alguém mostrou um distintivo pela janela, ou fez sinal para ela encostar, é plausível que ela tenha obedecido. Essa mesma suspeita também aparece em discussões de investigadores aposentados e membros da comunidade. A ideia de que o homem, ou os homens com quem ela foi vista, poderiam ter se passado por policiais ou estar em um carro que parecesse oficial. Nada disso é prova, mas ajuda a entender como uma mulher sozinha, em plena luz do dia, aceitaria ficar parada ali, vulnerável, conversando com estranhos no acostamento. Por muito tempo, o caso de Paige parecia isolado. Mas, recentemente, um outro crime antigo reacendeu perguntas. Em setembro de 1989, cerca de 8 meses antes de Paige desaparecer, uma mulher chamada Beverly Weevil foi encontrada morta na região de Superior Township, Kenton, também em Michigan. A dinâmica do caso dela tem semelhanças assustadoras. Beverly tinha deixado o filho na escola e estava descansando dentro do carro, em Kenton Township. Ela foi sequestrada do próprio veículo, estuprada e assassinada a tiros. O corpo foi encontrado à beira de uma estrada. O carro dela foi recuperado depois ainda ligado, com a porta aberta e a bolsa dentro. Lembra de alguém? Nos anos 80, o caso de Beverly também esfriou. Mas em 2024, o material do rape kit dela foi submetido a testes de genealogia genética. A mesma tecnologia que vem sendo usada para resolver casos antigos, como o Golden State Killer. O DNA levou a um suspeito, Buster Robbins, de Lapeer County, que foi então acusado formalmente pelo estupro e assassinato de Beverly. Enquanto a justiça discute a força das provas nesse caso, investigadores de Livingston County olham para as semelhanças e pensam: 2 mulheres, ambas por volta dos 30 anos, ambas ligadas à região de Kenton, ambas com o carro encontrado ligado, com a bolsa dentro, crimes separados por menos de 1 ano. Não é à toa que, em 2025, as autoridades confirmam publicamente:
Robbins é uma person of interest no caso de Page. Não um acusado formal, não alguém condenado, mas um nome que está sendo investigado como possível ligação entre os dois casos. É importante deixar claro: até o momento, não existe prova pública ligando diretamente Robbins ao desaparecimento de Page. Ele está preso pelas acusações, no caso Weevil, enquanto promotores e defesa discutem evidências. O vínculo com Page é uma linha de investigação, não uma conclusão. Mas para o nosso tema aqui, desaparecimentos sem corpo, esse ponto é crucial. A mesma tecnologia de DNA e genealogia que resolveu outros cold cases pode acabar tocando, direta ou indiretamente, o arquivo da Page. Mais de 35 anos depois, o time de cold case do condado de Livingston continua dizendo algo importante. Esse caso é solucionável. Mas eles são bem realistas sobre como isso provavelmente vai acontecer. Em entrevistas recentes, o tenente Matt Young explica: com as evidências físicas que ainda existem hoje, impressões digitais antigas, relatórios da época, possíveis conexões com outros casos, é difícil imaginar uma solução baseada só em laboratório. As chances reais estão em duas possibilidades: uma confissão tardia, alguém no leito de morte, alguém já preso por outra coisa, ou alguém que carregou esse segredo por décadas e resolve falar. Descoberta acidental dos restos de Page. Em uma obra, construção de estrada, escavação rural, algo assim. Ele resume numa frase mais ou menos assim: ou alguém fala, ou alguém esbarra no corpo dela por acaso. São as duas portas que ainda restam. Enquanto isso, o caso continua oficialmente como homicídio, sem corpo, sem acusado, mas com uma família e uma equipe de investigação que se recusam a desligar o arquivo. Quando a gente fala cold case, é fácil imaginar só papel e carimbo. Mas, na prática, isso significa uma mãe que morreu sem saber onde a filha está, uma irmã que passou mais tempo da vida sem a Page do que com ela, um círculo de amigos e vizinhos que nunca teve uma resposta clara. Em entrevistas, Michelle fala de um tipo de luto muito específico. Não é o luto de quem encontra o corpo, faz um funeral e tenta seguir. É o luto de quem vive numa pergunta permanente. Ela sofreu? Ela morreu rápido? Ela está num lugar onde alguém ainda pode encontrá-la? Quando eles fizeram um memorial conjunto para Page e para a mãe, em 2018, foi quase como dizer: não sabemos onde ela está, mas nos recusamos a fingir que isso não aconteceu. E ainda assim, toda nova reportagem, toda nova pista, toda nova busca reabre um pouco da ferida. Em 24 de maio de 1990, Page leva a mãe ao aeroporto, faz um piquenique com uma amiga no parque em Canton, compra uma cerveja numa loja qualquer, pega a estrada para voltar para casa. Em algum ponto, ela encosta o carro no acostamento. Testemunhas veem uma minivan vinho, 2 ou 3 homens ao redor, uma mulher loira parecendo preocupada. Horas depois, o carro está lá, motor ligado, limpadores de para-brisa se movendo na chuva, bolsa, sapatos e bebida dentro, nenhuma Page. Décadas passam. Lagos são vasculhados, fazendas escavadas, mapas anônimos conferidos. Um outro crime, o de Beverly Weevil, é aparentemente resolvido por DNA. E, de repente, o caso de Page ganha um novo ponto de interrogação. Um nome, um possível elo, uma esperança de resposta. Mas, por enquanto, a verdade é dura. O carro foi encontrado. A dona do carro não. E é aqui que essa história se conecta com o tema do canal. Desaparecimentos misteriosos em que a pessoa nunca mais é encontrada. Casos como o da Paige Renkoski mostram como o tempo pode ser cruel. Apaga memórias, faz testemunhas esquecerem detalhes, envelhece investigadores, mas também abre espaço para novas ferramentas.
DNA avançado, genealogia, IA, cruzando padrões, documentários que resgatam arquivos, pessoas como a Michelle que se recusam a deixar o caso morrer. Se você chegou até aqui, é porque você também sente que algumas histórias não podem ser simplesmente engolidas pelo tempo. Então, se você quer continuar explorando comigo esses casos, carros abandonados, pistas incompletas, mapas anônimos e investigações que ainda podem ter uma virada inesperada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. No próximo Arquivo Perdido, a gente vai abrir mais um caso em que tudo o que sobrou foram objetos e perguntas, e ver até onde a nossa curiosidade, a tecnologia e a memória conseguem chegar. E agora, eu quero saber de você. Qual teoria você acha mais provável no caso da Paige Renkoski? Alguém se passando por policial? Um predador que já tinha feito isso antes? Ou algo que a gente ainda nem considerou? Deixa nos comentários. E a gente se encontra no próximo episódio.